Oxe. Eu acho que é álcool. Ah, mas tá amassado do lado de lá ou lado de cá? Do lado de cá. Esqueceu. Não aceita. Opa! Bom, você viu ali? Olha lá, ó. Tudo amassado aquele carro ali. Amassado? É, esse carro preto aqui, ó. Tá tudo amassado. O que será? A maior bagunça tá ali. Oxe. Eu acho que é álcool. Ah, mas tá amassado do lado de lá ou lado de cá? Do lado de cá. Vixe, ah, então deu Muito álcool, é álcool. Isso aí é álcool, é perigoso. Deve ser, né? E o senhor tá bom? Tá indo pra onde? Eu? É. Não, eu moro aqui mesmo. Ah, você mora aqui? Aham. Eu já passei umas 2 vezes, já vi o seu por aqui mesmo. Aham. É que eu ando gravando aí na rua, fazendo amizade, conversando. Tá certo. Tá bom? Eu vou chegar ali. Beleza. Tchau.